6:03. Muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Como é bom estar aqui nessa tarde e ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025 e até 2h57. Eu, Vanessa Oliveira, junto com a Maria Fernanda, hoje aqui nos trabalhos técnicos, fazemos companhia para você aqui no programa Papo Aberto CN. Com muito carinho, hoje vamos conhecer mais uma história de vida de uma convidada especial, saber de onde ela veio, sua infância, carreira, família, sonhos, lembranças, enfim, minha gente, você já sabe, aqui nós temos um papo aberto e eu quero convidar você para também participar conosco, interagir, mandar o seu boa tarde, contar pra gente o que você tá fazendo aí e também, claro, interagir, mandando pergunta, abraço, alô, lembranças, curiosidades com a nossa convidada que você vai conhecer daqui a pouquinho. Nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801, você interage com a gente. Lembrando que você pode mandar mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? 30, 40 segundos, para que a gente consiga atender todas as participações. Bora lá, minha gente, conhecer um pouquinho então da nossa convidada de hoje. Quem nos acompanha nas nossas mídias sociais já sabe quem é, né? Mas a gente, claro, gosta de fazer aquele suspense e como eu sempre digo, a gente vai trazer aqui um pequeno resumo, né? 1% daquilo que ela pode nos contar aqui, a gente conta um pouquinho para você, de alguma forma, aí relembrar de algumas coisas que você talvez tenha passado junto com ela. Vamos lá então, a nossa convidada de hoje é casada, mãe, compositora, cantora, musicista, professora e uma mulher de Deus. Nasceu prematura e tinha bronquite asmática. Teve uma infância com uma saúde bem debilitada. Quando, aos 12 anos, teve uma crise tão forte que seus pais ficaram surpresos e acharam que iriam a perdê-la. Mas entregaram para a melhor de todas, Nossa Senhora, e hoje ela está aqui. Ainda jovem na adolescência, teve episódios que perdeu a visão, mas o que ela não sabia é que isso a aproximaria ainda mais dos detalhes e a enxergar Deus e também a nossa mãe Maria. Nossa convidada é da área da comunicação. Professora de arte, foi assessora de marketing, trabalhou na rádio Paulo Sat, que hoje é a Rádio América, a rádio da Canção Nova em São Paulo. Fez parte da primeira equipe da Rádio Mensagem, que é a rádio da Diocese de São José dos Campos. Lá ela foi diretora de produção e programação na época. Nossa convidada também estudou por um tempo no Chile, Na igreja ela teve vários momentos marcantes, coordenou o grupo de jovens e ali teve a graça de conhecer pessoas importantes que mais tarde estaria junto dela em uma das bandas católicas mais conhecidas do nosso Brasil e ouso dizer até do mundo, a banda Vida Reluz. E aí, já sabe quem é a nossa convidada de hoje? É ela, Rosana de Pádua. Rosana, seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. Que alegria receber você aqui no nosso estúdio ao vivo. Contei um pouquinho aqui. Fui uma boa detetive? Boa tarde. Eu tô impressionada, Vanessa. Boa tarde, gente. Paz de Jesus, amor de Maria. Boa tarde também, Fernanda. Para você que está acompanhando a gente também aí em casa, no trabalho. Vanessa, eu fiquei impressionada. Eu falei, agora o que eu vou contar? Você já falou tudo. Foi uma ótima detetive. Tá vendo? Você foi longe. Fui, né? Você só não foi um pouquinho mais longe, mas... porque é isso aí, quem vai contar é o convidado, né? Essa outra parte aí, mas é isso mesmo, né? O meu filho hoje tem 25 anos, então, José Vitor. Histórias, né? Uma bênção de Deus. Que bênção. Mas segura aí, que nós vamos entrar nessa parte. Tá. Mas aquela pergunta que a gente faz para todo convidado aqui. O pessoal pode mandar pergunta. Sua vida é um livro aberto. Pode fazer a pergunta que quiser aqui. Minha vida é um livro aberto. Pode fazer a pergunta que quiser aqui. Que eu também vou decidir como é que eu vou responder. Para não ofender ninguém. Mas para ser uma ótima comunicadora. Tá certo. Professora, né? Eu falo que ser professora, minha gente, essa daí já tem um caminho inteiro percorrido. Então ela já sabe o jeitinho ali, né? Porque lidar com as perguntas dos alunos. Lidar com crianças, lidar com adolescentes, que eu lido agora com os pais também, com os pais. Então, a gente vai ficando tarimbada, né? Resiliente. Com certeza. Então, bora lá, Rosana. Quero já começar, porque tem gente já mandando pergunta
junto aqui, mandando abraço. Um abraço, minha gente. Um carinho bem grande para vocês. Legal. Vamos começar do início. Eu quero que você conte um pouquinho para os nossos ouvintes. Onde você nasceu, cresceu, quem são seus pais, como é que foram esses primeiros anos de vida da Rosana de Pádua? E era assim mesmo que era chamada em casa? Rosana de Pádua? Esse é um nome artístico? Não, o meu nome é Rosana Marciano de Pádua e o Oliveira é do meu marido, né? Rosana Marciano de Pádua Oliveira. O de Pádua foi porque lá na gravadora, nas Paulinas, é um nome muito longo, tinha que ter 2 nomes no máximo. Sim. Valmir Alencar, Cidinha Moraes, aí ficou Rosana de Pádua. O Valmir falou, tira o D, fica Rosana Pádua. E aí no fim começou a ficar o D e acabou com Rosana de Pádua. Eu nasci em São Paulo e a gente morava lá, meus pais se conheceram em São Paulo. Meu pai era da região noroeste paulista, Presidente Prudente, Anhumas, aquela região toda, mas meu pai era da Cavalaria em São Paulo. Aí no Viaduto do Chá, um dia, minha mãe trabalhava em casa de família em São Paulo, e um dia minha mãe tinha saído do cinema, estava com a irmã dela, eles se encontraram no Viaduto do Chá, foi Sério? Amor à primeira vista. Que lindo! Depois de 6 meses, eles estavam casados. 6 meses? Olha só! Que meu pai não perde tempo não, igual meu marido. Não perde tempo não, 6 meses eles estavam casados. E aí nasceu minha irmã mais velha, Cristina. Nós temos 1 ano e 3 meses só de diferença. Pouco tempo? Pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? E depois aí eu fui prematura, né? Nasci de 8 meses, era para nascer no finalzinho de junho. Mas quis Nossa Senhora, na visitação dela, a prima Isabela me visitou minha mãe e falou, é hoje. É hoje, tem jeito. 31 de maio. Aí eu nasci no dia 31 de maio, nessa visitação de Nossa Senhora. É engraçado os detalhes, né? Só a gente, ao longo dos anos, que a gente vai entender essas Sim. coisas. Mas eu já fiquei na incubadora, fiquei ali. Minha mãe morou na região da Moca, ali com meu pai. Aí como eu fiquei por um tempo ali, mas como eu nasci com problemas respiratórios mesmo, prematura, e não é como hoje em dia um prematuro nasce, fica mais tempo. Aí logo depois disso, uns 3 anos, eu tinha muitas crises, e o médico falou pro meu pai, olha, seu Aureliano, arranje uma região melhor para sua filha. O Vale do Paraíba é uma boa região. Sério? Foi. Olha, mas a família da minha mãe é de Santa Branca, dessa região, São José, a família da minha mãe. Sim. E daí meu pai falou, bom, eu sou militar, mas vamos ver o que a gente faz. E aí meu pai foi fazendo essa transição. Nós viemos para Taubaté, voltamos para São Paulo, depois nós viemos para Santa Branca, que é a cidade onde a minha mãe morava quando criança. Né, até depois aí os pais da minha mãe, a gente ficou um tempo ali, pelo menos até os 12 anos nós ficamos ali. Em Santa Branca? Em Santa Branca. Que gostoso. Essa mudança toda, depois eu mudei para mais cidades. Sim. Porque como um bom militar, meu pai queria para a região dele, lá para Presidente Prudente, nós fomos para lá. Morei em Regente Feijó, em Presidente Prudente, depois vim embora para Santa Branca, morei aqui em São José dos Campos, por conta da rádio, do projeto, tudo mais. E depois eu me casei e estou em Jacareí. Parei. Parou Graças agora? a Deus, parei. Espero parar. Né? Ô, Rosana, mas conta uma coisa pra mim, então. Então, são só 2 filhas do... Não, daí eu tenho outra irmã que nasceu em Jacareí, Adriana, 4 anos depois, veio a Adriana. E tem 10 anos de diferença eu da caçula, que é a Águida. Então nós somos 4 irmãs. Que bênção! Tivemos 2 irmãozinhos, infelizmente. Minha mãe teve um aborto espontâneo. Sim. Eram dois garotinhos, um em cada época, mas quis Deus que as mulheres imperassem. Não tadinho do meu pai. Tadinho. Aureliano? Seu Aureliano, seu Pádua. Daí eu fiquei assim, tem 2 irmãozinhos, 2 anjinhos no céu. Olha só. Agora conta uma coisa pra gente aí, nessa casa dessa mulherada toda aí. Vocês se davam bem? Como é que era esse relacionamento entre irmãs ali? Como eu e a caçula, 10 anos de diferença, mas o relacionamento entre a gente era bom. As minhas irmãs, eu não sei porquê, mas elas falavam que eu era mais difícil, sabe? É duro isso. Oh, meu Deus, ó, se estiver escutando a gente, conta aqui pra gente por quê. Não, é assim, eu tinha, por causa dessa questão da doença mesmo, de ter bronquite, Sim. eu dei muito trabalho pros meus pais, muito. Não é fácil. E você não respirar, eu acho que isso mexe tudo com
com a gente, com o emocional. Quando eu era mais nova, eu não percebia isso. Mas eu tinha uma dificuldade, assim, às vezes, de me relacionar com a minha mãe, muitos anos depois, que a gente, hoje em dia, nossa, 2 vezes por semana eu tô na casa dela em Santa Branca, eu fico lá, eu vim de lá pra cá agora. Como que é o nome da mãe? Dona Bina. Bina? É Felizbina. Felizbina. Dona Felizbina, mas a gente deixa só como Dona Bina mesmo. Tá vendo? Mas ela é feliz do mesmo jeito. Ela é feliz do mesmo jeito. Então, tem essa coisa, casa de militar, eu nasci. Então, eu era meio militar, eu aprendi a ser. Mas não só eu e minhas irmãs éramos todas meio... Porque meu pai era bastante rigoroso. E a minha mãe também era um gênio bem forte, né, mãe? Mas, assim, como que Deus entra na vida da gente, faz novas todas as coisas. Aí que a coisa começa a mudar, né? Com certeza. Agora conta um pouquinho pra gente aí. Rosana de Pádua. Era assim que você era chamada em casa? Tinha algum apelido carinhoso que era chamado lá pelos pais? Nada, Rosana mesmo. Era Rosana mesmo? Rosana mesmo. Não tinha... Nenhum apelido, não? Não. Era a Rosana. Rosana. E como que a Rosana era lá? Brincava na rua de Santa Branca? Fazia bagunça lá com as criançadas na rua? Como é que você era? Não, meu pai não deixava a gente brincar na rua. Eu falei, regime militar, né? A gente não podia brincar com os meninos, a gente não podia brincar na rua. Era, assim, ficava mais em casa mesmo, com as irmãs, era mais... O meu pai trazia ali, firme mesmo, né? Na rédea curta, gente. Claro que daí você vai crescendo um pouco mais, e aí você vai criando na adolescência. Minha adolescência já não foi mais em Santa Branca, que a partir dos 12 anos eu fui embora. Sim. Aí, daí a gente tinha um time de vôlei, a gente já tinha... Mas a gente nunca foi de ficar mesmo. Quando a gente saía para brincar, para fazer uma coisa diferente, meu pai estava junto. Vamos brincar, vamos pescar, vamos fazer alguma coisa? Meu pai junto. Sempre junto ali. A mulherada ele trouxe na rédea. Vendo só? Rédea curta. Não, meus pais tinham aquela coisa, olha, meninada na rua, que os pais... Não é hoje em dia, apesar que hoje em dia os pais não deixam ficar na rua, por conta de perigo, de carro, de sequestro, de um monte de coisa. Mas na nossa época, as meninas, eu via assim que tinha uma certa liberdade. Eu comecei a ter uma certa liberdade quando eu comecei a estar com os jovens. Mas aí essa época é quando eu voltei já com 17 para 18 anos. Você comentou que você tinha um time de vôlei, jogava vôlei, Rosana? Atleta? Atleta de Regente Feijó. Já não era tudo isso não, viu, gente? Eu ficava na reserva, tá, pessoal? Não mas já era alguma coisa. Mas era o time ali da cidade, a gente viajava ali pela região, era interessante. Que gostoso. Mas eu não tinha quase força na mão para bater o vôlei, imagina o que eu era no time, gente. Tadinha. Mas conta um pouquinho pra gente agora. Aos 12 anos, eu trouxe aqui uma curiosidade, né? Nas investigações que a gente faz aqui. Filha, como é que você chegou nisso? A gente vai investigando aqui. Teve um episódio muito sério na sua saúde, né? Que seus pais realmente, não anteriormente também, né? Eles estavam preocupados, gente, né? Toda semana, eu vou falar pra vocês, toda semana eu ia pro Hospital Alvorada fazer inalação, fazer medicamento. Eu tomei 16 vacinas, 24 vacinas, eu não aguentava mais. Às vezes o tratamento era com vacinas naquela época, né? Mas assim, eu dei muito trabalho mesmo ao longo dos anos. E aí quando chegou na fase de 11 para 12 anos, eu tive uma crise muito feia. Eu estava assim... Eu na cama, eu escutei meus pais, eu já estava bem em pé, eu fiquei vendo o Papa Francisco, eu tenho acompanhado o Papa Francisco, parece que eu sinto na pele o que ele estava sentindo ali, porque a gente que passa por problemas seríssimos respiratórios, a gente pensa, quando o outro passa, a gente entende. É verdade. E ali eu estava assim, praticamente quase que em pé na cama, escutei minha mãe muito nervosa, falando pro meu pai, eu não sei, eu acho que hoje ela não vai aguentar, eu acho que ela não vai aguentar. Nossa. Eu escutei isso. Meu Engraçado, Deus. né, gente? Nunca fale nada perto de uma pessoa que está doente. Claro que a minha mãe não falou isso por mal, mas a gente escuta sim. Sim. A pessoa tá ali numa crise, a pessoa esteja... Mesmo desfalecendo, né? A pessoa escuta. Eu escutei aquilo, e aí eu escutei aquilo ficou marcado pro resto da minha vida. E eu falei, não vou não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu não tinha nem essa questão de espiritualidade, isso não era aflorado em mim. Seus pais não eram assim Sim, sabe aquele católico tradicional? Sei. Que meu pai não ia à missa. Nessa fase da minha idade, meu pai não ia.
A minha mãe ia por convenções, às vezes era uma festa de Santa Branca, festa disso, né? Não era também de domingo, missas de... Não era praticante. Praticante, não era um católico. Nessa época não era. Né? Ela tinha fé dela, as devoções, né? No desespero, levar para uma benzedeira, eu passei por todas essas fases aí. Sim. Era muito comum, né? Era comum. Antigamente. Desconhecimento e tudo mais, mas eu sou muito grata a todas essas pessoas que oraram, que rezaram por mim. Sim. Então, aí depois aqui, aí a minha mãe falou isso e eu ouvi, fiquei num silêncio, porque eu já não estava mesmo. Eu falei, eu não sei, eu fiquei naquele estado, será que eu vou, será que eu não vou? E aí depois disso, foi quando meu pai decidiu mudar de cidade para ir para a região dele, porque nessa outra cidade o clima era mais quente, mais seco. Eu disse, quem sabe mudando de região. Mas antes disso, meu pai tinha uma oração. Quando amanheceu o dia, meu pai pegou uma oração que ele tinha ganhado muitos anos atrás de um senhor, que falou, seu Aureliano, eu quero te dar essa oração, porque essa oração é de Nossa Senhora de Monte Serrat. E ela fala que pode vir a noite escura, pode vir os problemas, pode vir que não morrerá disso, não morrerá daquilo. Inclusive você pega a oração, ela fala, não morrerá de quem tiver essa devoção, não morrerá de fogo, não morrerá afogado, não morrerá disso, não morrerá. E o meu pai assinou essa oração porque me passou, como se estivesse passando para ele. Sim. E meu pai pegou essa oração no outro dia, eu tenho essa oração ainda. É? Nossa. Tenho lá. Ele escreveu a oração, tipo, passando, como se estivesse passando aquela proteção para mim, no desespero dele. E fez o sinal, não, pai, eu não quero. Eu falei, não quero, porque eu não queria tirar a proteção do meu pai. Sim. Na minha cabeça de criança, eu falei, não, pai, não, você precisa mais do que eu. Não, eu não quero. Até que meu pai me convenceu, você precisa mais, eu já tô adulto e tá tudo certo. Aí escrevi e essa oração está comigo até hoje. É Nossa Senhora de Monte Serrat. Olha. Depois eu li sobre Monte Serrat e tudo mais. Quer dizer, Nossa Senhora sempre de alguma forma ia se apresentando na minha vida. Olha só. E depois disso nós mudamos de cidade e realmente eu melhorei. Depois disso eu dei as crises de bronquite pararam. Meu Deus, olha. Não tive mais essas crises como eu tinha. Não tive crise de asma, não tive crise de bronquite. Tinha sequelas de uma rinite, uma sinusite, mas eu não tive mais crise. Dessa maneira, não. Só depois que eu tive o tumor no rim, que eu fiquei um pouco debilitada, Sim. que eu faço tratamento de asma hoje em dia, porque eu tive derrame na pleura, uma defesa do organismo. Uhum. Mas eu nunca mais tive essa crise por conta da bronquite. Olha que é um fato marcante. A intercessão de Nossa Senhora aí já aí, né? E talvez, como você disse, naquela época talvez não entendesse naquele momento o que estava acontecendo. É só depois que a gente vai entendendo esses sinais. Porque Deus é tão maravilhoso, né? Deus se manifesta na nossa vida, Nossa Senhora se manifesta na nossa vida, sempre os detalhes, cuidando. Com certeza. A gente só vai percebendo ao longo dos anos. Com certeza. Tem participações aqui, tem áudio, o pessoal está participando conosco. Que vamos legal. lá, vamos ouvir aqui um áudio, Maria Fernanda. Tá abrindo. Que falar da Rosana? Bom, sou a mãe dela, né? Tem muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo. Que ela é uma boa filha, tá sempre cuidando de mim, aqui em casa, se preocupa comigo, me leva pro médico. Tudo que eu preciso, eu ligo para ela, ela sempre está à disposição para vir me socorrer. Então, é tudo que a gente tem para falar dela, né? Eu como mãe, as meninas, irmã. Então, é isso. Né? Felicidade para ela aí no programa aí, que Deus abençoe ela. Mamãe, tá vendo? Mamãe Olha vem só. aqui, não pode faltar. Olha só, minha mãe, hein, mãe? É tão bonito assim essa relação de amizade que foi sendo construída com a minha mãe. Sim. Principalmente após a morte e falecimento do meu pai, a gente se tornou mais próximo, muito mais próxima, e eu sou cuidadora mesmo, eu cuido mesmo. Que lindo. Às vezes eu até sufoco, porque... Ai, meu Deus. Mas você vê que bonito, né? Porque é aquilo que eu falo, é a reciprocidade também, né, Rosana? Mesmo sem a gente perceber. Ela cuidou tantos anos de mim. Pois é, não é? Tantos anos. Tanto e agora, né, gente? E às vezes eu não entendo, assim, como que tem filhos... Eu sou muito observadora, eu sou muito preocupada com pessoas idosas. Então, às vezes eu tô numa fila de farmácia para comprar algum remédio, eu tô acompanhando a minha mãe. Uhum. Mas aí eu vejo um idoso tão mais idoso que a minha mãe. Sozinho, ou mais idoso, né? sozinho, gente. Como pode isso? Entende? Eu não entendo isso.
Mas, enfim. Um abraço pra você, dona Bina. Abraço, obrigada, mãe. Viu? Tem mais gente aqui querendo falar com a gente. Vamos ouvir mais um áudio. Vamos ver se você conhece. Então, eu sou a Cristina, né? Irmã mais velha. Irmã mais velha. Praticamente gêmeas, né? Crescemos juntas, temos 1 ano de diferença, eu e a Rosana. Partilhamos tudo junto desde a adolescência. Entramos no grupo de jovens juntas, conhecemos Jesus tudo junto. Sempre caminhamos assim. Começamos a participar da igreja também na mesma época, né? Depois do primeiro encontro de jovens. E aí foi daí pra frente. Mas eu tenho muita gratidão com a Rosana, porque ela acreditou que um dia eu pudesse ser uma compositora, uma coisa que eu jamais pensei. E por causa da insistência dela, de mandar uma música que eu tinha feito, sim, sem pretensão nenhuma, que a música foi pra frente e até hoje as pessoas gostam dessa canção. Sério? E a Rosana, ela tem assim essa coisa de ajudar, né? De ajudar as pessoas, ela é muito prestativa. Então, é só as coisas boas superam sempre os nossos defeitos. É verdade. No caso dela, é isso que acontece. Então, Rosana, eu desejo para você, assim, todas as graças do céu na sua vida e na vida da sua família. Conte sempre comigo. Tá bom, maninha querida? Ai, que bonitinho. Um beijo. Um beijo, gente. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Mentira. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Só essa música, tá, gente? Mas a intenção aqui é fazer o convidado chorar, não é a entrevistadora. Você não tá entendendo, né? Misericórdia, essa Rosana. música da Cristina, e eu preciso contar isso, gente. Daí, realmente, assim, minha irmã passou umas fases muito difíceis, e depois quando a gente conseguiu trazer ela aqui para São José dos Campos, ela esteve para cá, e aí a Cris começou a se reaproximar de Deus, voltar para Deus. Então, graças a Deus, ela foi tendo essa experiência, e um dia eu estava com muita solidão. Meu marido já fazia uns meses que estava em São Paulo fazendo curso, eu grávida de 7 meses do José Vitor, não, 8 meses já do José Vitor, ele para São Paulo, eu sozinha, muito sozinha em casa, muito sozinha mesmo. E aí a Cristina falou: Rosana, dia dos pais está chegando, você vai ficar na tua casa? Eu falei assim: vou. Não, eu vou ir em Jacareí te pegar, nós vamos vir à missa aqui em São José, que da minha irmã já cantava aqui na igreja, aqui em São José tocava. E no final da missa, a Cristina: ai, pais, Deus me inspirou uma canção que para aqueles que estão passando por tribulação, eu vou cantar para vocês, pais, em homenagem a vocês. Cantou a música, eu chorei. Mas eu chorei. Gente. Quando a Cristina saiu, aquilo me tocou profundamente a alma. Cristina saiu da igreja, eu falei: Cristina, eu sempre estava falando para ela vai em frente, vai compor, porque ela também é musicista. E daí eu falei: Cristina, essa música não é só para os pais, essa música é para o povo de Deus. Eu vou levar essa música para a banda e nós vamos gravar essa música. E aí a música foi para a banda e gravamos a música. Que ano que vocês gravaram essa música, você lembra? Nós gravamos, acho que em 1999, acho que foi no terceiro CD, 97 é o Celebra a Vitória, acho que foi em 99 por aí. Porque o José Vitor nasceu em 99, isso foi 99 para 2000 que a gente gravou, porque o José Vitor nasceu em 99. Então, e essa música hoje, quem canta ela nos shows mesmo, em outro tom, claro, sou eu que canto essa canção. Olha, se eu te disser que essa música fez parte de um período em que eu vivi com o meu filho mais velho na UTI, porque ele também é prematuro e ele também tinha problema respiratório, você acredita nisso? Nossa! Isso não estava combinado, mas é verdade. Nossa!
Essa música. O áudio dela falando que você incentivava ela a ser compositora, mas ela não falou a música. Essa música. Essa música foi minha companhia. Muito forte, muito forte. Essa Deus música abençoe. Também me toca profundamente. Linda. Na época que eu fiquei muito doente, em 2020, essa música fez parte da minha vida também. Então, são as coisas de Deus, né? Que lindo. E a Cris hoje, e tem outras músicas, Filho Amado dela, que também a gente gravou. Tá vendo? É uma grande compositora e ministra da música. Que lindo. Um beijo, Cris. Beijo. Tem mais gente aqui. Boa tarde, Vanessa. Como gosto da banda Vida Reluz, que a Rosana de Pádua faz parte, principalmente da música Deus Imenso. Se é pra tocar pra nós, não sei se vai dar tempo, Ieda, porque a gente tem muita coisa aqui pra falar, mas de qualquer forma, fica aí. Ieda. Beijo pra você, a Ieda do Parque Califórnia, lá de Jacareí, nossa querida Ieda, ouvinte. um beijo pra você. Viu? Rezando pela sua saúde. O Miguel Palma, aqui de São José, também mandando boa tarde pra você. Boa tarde, Miguel. Tem mais gente aqui. Boa tarde, Maria Fernanda, Vanessa e Rosana. Passando para deixar nosso abraço, nossa admiração pela pessoa e o ministério da Rosana. Tive o privilégio de tocar algumas vezes com ela. Depois meu filho foi aluno dela e tem profunda admiração por tudo que a Rosana representa. Grande abraço, Rosana, Célia e sua família. É o Luciano dos Santos Prado, lá de Santa Branca. Um abraço, Luciano, pra você, Luciano. Deus abençoe a sua vida. Tá vendo? Olha, será que foi na igreja? Foi talvez nas missas, no grupo de jovens? Um abração pra você, viu? Que bacana. Que bacana. Ô, Rosana, agora conta pra gente aqui. Olha, o relógio tá voando as horas, mas enfim, bora lá. Em que momento Rosana de Pádua tem um encontro verdadeiro com Deus? Como é que começa Deus ali fala assim, vem aqui minha filha, você é minha, vem aqui, não adianta. Olha, eu sempre me aproximei de Deus depois que eu fiz esse encontro de jovens lá em Regente Feijoca, minha irmã, junto com a Cristina, que é o Dia da Verdade que a gente fala. Só que lá nós tivemos uma experiência, mas ainda um pouco superficial. Vim para Santa Branca, voltei para Santa Branca já na adolescência, Rejan, Reunião de Jovens Apóstolos de Maria, entrei nesse grupo de jovens lá da irmã Maria José, dos Vicentinos, e fiquei, olha, era para eu conhecer o Valmir Cidinha, a história tá bem aí, viu? E aí eu fiquei ali nesse grupo de jovens, mas aí começou eu ter mais amor por Nossa Senhora, minha vida começou a mudar, com relação também com a minha mãe e tudo mais, mas ainda não tinha mergulhado para valer. Aí lá em 84, mais ou menos, 83, finalzinho de 83, teve um problema muito, muito grande lá na minha família. O meu amigo depois falou assim, Rosana, você precisa de um grupo e irmos para um retiro de conversão. Falei, vamos lá então nesse retiro. Casa Coube, Caçapava. Nossa. Lá na Casa Coube, em Caçapava, conheci o Benedito Santana. Meu abraço para você, Benedito Santana. Sebastião Ribeiro, Aloísio. Lá então eu fiz um retiro de conversão. Ah, minha filha, mas aquele Sebastião me fez chorar, aquele povo todo me fez chorar, porque teve um momento de cura com pais, relacionamento com os jovens, precisa dessa cura, do perdão, pai, mãe. Então ali quebrou, parece que tirou assim, as escamas caíram. Experiência do Espírito Santo, orando em línguas, cantarolando em línguas. Aí ali foi uma experiência de Pentecostes na minha vida. Ali mudou pra valer. Porque teve jeito, né? Até o grupo de Reunião de Jovens Apóstolos de Maria já comecei a tornar um grupo carismático depois disso. Foi? Tinha que ter, não, foi tudo assim. Aí foi uma mudança. Foi nessa Casa Coube, lá, né? Essa experiência. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Tantas músicas lá, gente, né? Que aí daí eu fui tendo essa experiência ali, já fui ouvindo a canção, conhecendo um pouco mais da canção nova, comecei a participar de grupos de oração de verdade. Vamos pro grupo de oração, portas fechadas, viu, gente? Portas fechadas naquela época. 84, 85. Aí eu já coordenava grupo de jovens, né? E aí foi a história minha desse. Nunca mais eu deixei de Jesus assim, mesmo de verdade. Depois disso não teve mais jeito. A gente tem uns altos e baixos, mas
nunca mais. Sempre fui de Deus, graças a Deus. Agora, Rosana, conta pra gente, nessa época você ainda era adolescente ou você já caminhava aí pra conhecer o Célio? Como é que essa fase da sua vida? Não, o Célio veio muitos anos depois. Foi muito depois, então? Muito, porque eu me casei, tinha quase 29 anos. Essa fase aí eu tinha 18 anos, por aí já, certo? Essa 18 anos, aí foi quando eu conheci o Valmir e a Cidinha. Eu coordenava um grupo de... E como é que foi esse encontro aí? Nesse asilo, Roberto Gulini, eu coordenava um grupo de jovens. Então, aquela coisa toda, foi muito bonita essa experiência, coordenando o grupo de jovens. Tudo que eu achava que era bom para os jovens, eu tentava fazer. Gente, olha, tá vendo eu? Pois é, mas eu não perguntava para Deus o que ele queria. Então, mas tudo que eu achava que era bom, eu levava para lá. E o grupo foi minguando. Eu já tinha feito experiência de Jesus na Casa Kobe. Falei, mas o que está acontecendo? O grupo está minguando, mas o que eu estou fazendo? Vamos fazer uma festinha de Natal. Aí a turma vai aparecer na festa de Natal, lá na capela. Natal não foi ninguém. Sério? Sério, não era o dia de Natal, mas era festa. Não foi ninguém. Chorei diante do Santíssimo, chorei. A irmã Maria José lá no último banco, eu nem tinha visto a irmã lá. Jesus, o que foi que eu fiz? Eu tô aqui, uma festa, não veio ninguém. O que aconteceu? O que eu tô fazendo de errado? Aí que eu perguntei o que tava fazendo de errado. Porque daí vai entrar o Valmir esse dia. Daí, você não me ouviu, você não perguntou o que eu queria. Foi só fazendo o que você queria, né? Eu escutei Jesus falar muito claramente comigo isso. Meu Deus. Você não me perguntou o que eu queria. Foi muito sério. É verdade, Senhor, mas... Daí eu parei, eu fiz um diálogo com Deus. E o que eu faço então? Então, eu tô aqui para te ouvir. O que o Senhor quer que eu faça? Faça um encontro. E o Senhor vai me falar um dia agora. Que dia que o Senhor quer? 28 de fevereiro. Gente, quem que marca um 28 de fevereiro? É só Jesus mesmo. 28, Jesus. Era perto do carnaval na época? Jesus, se cair numa segunda-feira, vai ser na segunda-feira. Porque eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo isso. É isso mesmo? 28 de fevereiro. Tá bom, eu não tenho ninguém para me ajudar. Não tem problema, vou mandar as pessoas. Gente, foi um diálogo desse jeito. Gente. Foi muito forte essa experiência que eu tive, sério. Irmão, ouviu tudo da minha conversa com Jesus. Ela só não ouviu o que Jesus estava falando pra mim. Só viu você falando mas sozinha, entre aspas. Minha cara, quando eu virei de costas e vi a irmã lá no fundo, falei, irmã, agora achou que eu fiquei louca. Gente, fiz o encontro, só que daí começou a vir pessoas. Paulo Sérgio, veio um amigo meu. Rosana, eu soube que você quer fazer um encontro de jovens. Eu tenho carro, se você precisar ir atrás de pregadores. Falei, nossa, Paulo Sérgio, meu amigo, um querido, me ajudou, ele correu comigo atrás de tudo. Viemos atrás de quem? Sebastião Santana, Benedito Santana, Sebastião Ribeiro, viemos a Luiz, viemos atrás. Falei assim, eles iam pregar pra gente esse dia. E eu falei, traga as pessoas que vocês quiserem trazer para estar junto. Aí estamos lá. Mais de quase 150 jovens em Santa Branca. Lotou. Nossa! Lotou. Aquele asilo não tinha lugar mais. E foi um dia, a experiência que eu tive na Casa Kobe, lá na Casa Kobe, eles tiveram essa experiência porque eles seguiram essa linha do querigma. Sim. Então foi a mesma coisa, foi a mesma força. Só que quem estava lá no grupinho, Valmir Alencar, Cidinha Moraes. Lá junto com o Benedito Santana, mas, gente, eu ficava lá tocando guitarra, conduzindo o retiro na parte musical, mas não sabia quem que era o Valmir nem a Cidinha, não sabia nem que eles cantavam. No final, o Valmir chega assim, aquele jeito pra mim, 1985, tá, gente? Nossa. E 28 de fevereiro, que é um domingo. Aí o Valmir falou, posso cantar uma música para os jovens? Aí eu falei, mas vocês cantam? Por que você não falou antes? Não tinha me ajudado aqui? Cantou uma música, aí esse dia cantou lá Continuar. Bem sei que tudo podes, meu amado. Depois cantaram lá, ensina-me a amar, mesmo quando o sol de ao meu redor. Cantaram, gente, eu fiquei assim. Que não falaram antes, nada. Ouro. Não falaram. Bom, depois desse dia, a gente nunca mais se desgrudou, eu e o Valmir. Sério? A Cida era mais difícil eu manter contato. Eu só encontrava com a Cida nos compromissos que o Valmir ia marcando. Mas o Valmir nunca mais largou de mim, eu nunca mais larguei do Valmir. O nome Vida Reluz veio em 85. O nome Vida Reluz foi em 86, porque em 85 ainda não tinha. E aí a gente se encontrou, tinha vigília, tinha alguma coisa, tinha ordenação.
O Valmir me chamava e ficava sempre, Rô, entra no nosso grupo. Falei, não, Valmir, ainda não é época. Depois veio a rádio mensagem, depois, Rô, entra, ainda não é hora. Eu ficava falando assim, não é o momento ainda. Então você não entrou ali no início, não? Não, eu fui fazendo um caminho com eles. Ajudando, né? Ajudando no que precisasse. Nossa, porque também não tinha banda, tinha banda, tava tudo começando. Era um sonho ali. Não tinha nem um sonho de... Eles cantavam nos Vicentinos, faziam as vigílias, e eu sempre encontrava nas ordenações, a gente se encontrava. O sonho estava no coração do Valmir ali. Isso veio mesmo explodir depois. Olha que bênção. Né? Tem gente querendo falar com a gente aqui também, mandando mensagem 12 30 19 8801. Você interage conosco, manda sua mensagem de texto, de áudio. Hoje a nossa convidada é a Rosana de Pádua, da banda Vida Reluz. Olá, ouvintes do Papo Aberto, Canção Nova. Minha amiga. Vamos falar de Rosana. Eu e Rosana somos amigas há décadas. Conta tudo. Né? Em missões, amigas na vida, né? Nos momentos difíceis, ela me amparou, nos momentos de alegrias, de vitórias, de quedas. Nós duas passamos por momentos difíceis de saúde, mas sempre estávamos ali uma junto da outra. Choramos juntas, rimos juntas. É história que não acaba. Mas olha, nós aprendemos uma com a outra, com as nossas diferenças, porque Deus é esperto, gente. Muito! Ele nos faz diferente para que nós possamos complementar e ser suporte do outro. E é assim que a gente convive, é assim que a gente aprende a amar a diferença do outro. Rosana, você é muito especial e nunca deixe ninguém tirar isso de você. Porque você é especial primeiramente para Deus. E eu agradeço muito, né, a Deus por ter permitido você estar na minha vida, eu estar na sua. E nós estarmos sempre juntas em missão no Vida Reluz. Aprendemos muito juntos, né? Temos histórias para contar, para rir, para chorar, de rir, para se alegrar e para dar glórias a Deus por todas as vitórias que Ele tem nos dado até hoje. Né? Até aqui Ele nos sustentou e a nossa vida Ele vai continuar a sustentar. Vai nos levar para frente. Deus abençoe. Amém, querida. Que linda, obrigada, Cidinha. Cida. Que belezinha. Amigona. E tem mais gente aqui, viu? Vou ter que correr com os áudios aqui, porque é tanta história, tanta gente querendo mandar mensagem e a gente precisa dar conta do tempo aqui. Vamos lá, mais alguém aqui. Olá, ouvintes aí da Canção Nova. Oi. Aqui é o Alexandre Sais, colunista da Banda Vida Reluz. Estou passando aí para falar um pouquinho da minha amiga Rosana. Eita, Rosana é uma parceira de caminhada. Eu já falo até rindo, porque eu acho que foi uma das primeiras, quando eu cheguei no Vida Reluz. Eu lembro que foi fazer uma viagem muito longa, quase 12 horas. E a primeira vez, né, fomos conversando às 12 horas de viagem. Vocês num programa desse, conversando ainda, várias 12 horas de viagem que a gente faz por aí, né? E eu vim passar aqui e dizer pra você, Rosana, que Deus abençoe muito você, seu marido, Célio, sua família, o José Vitor, né? A gente é uma família também, a gente briga, a gente chora, a gente discorda, concorda, mas o que importa é que Deus uniu a gente aí na banda, né? Como irmãos, pra estar junto nessa caminhada. Então, eu quero deixar aqui meu abraço para você. Estou ansioso pelo nosso novo trabalho, muitas músicas boas. Estou ansioso para a gente sair aí para fora de novo aí evangelizando. E vamos que vamos, 2025 aí. Benção. Que belezinha, um abraço para Alexandre. Um abraço, também. Ale, querido. Querido. Belezinha. Agora, Rosana, conta pra gente aí. Então, em que momento começa a Banda Vida Reluz e vocês começam aí a sair pelo esse mundão de Deus? Aí foi o seguinte, eu com o Valmir, a gente sempre estava muito, muito junto, o Valmir sempre ia na minha casa, né? Até lá em Santa Branca, a gente estava sempre juntos. E eu lembro que nós estamos aqui no sanatório, aqui no Instituto São José, o Eugênio Jorge veio pregar. Nossa. Aí nós viemos lá pra pregação. Sempre a gente se encontrava. Aí tava lá, o Valmir sentou no chão comigo lá, na hora de certas partilhas, ele falou: Rô, Deus me deu um sonho. Eu escutei. Eu sonhei que a gente estava no palco cantando para milhares de pessoas. Sabe quando você olha pra cara do... Eu olhei assim, sério, Val? Rô, eu acho que isso aí vai se concretizar. Isso foi em 1990. Esse sonho vai se concretizar. Eu falei: olha, Val, se Deus deu o sonho para você e é da vontade dele, uma hora isso vai acontecer.
Pensando assim, com você, né? Sim, uma hora isso vai acontecer. E né, nesse período eu namorava um rapaz que era muito difícil, que eu achava que eu podia levar ele para a igreja. E no fim era eu que estava quase saindo da igreja. Nossa. Sério. Aí pois é, pra você ver. A gente acha que quando você não percebe, o inimigo ele é tão astuto que você já tá... Aí eu falei, Val, não, mas Deus tem plano para nós, viu? Eu vi a gente cantando. Falei, se você viu, isso vai acontecer. Mas eu ainda não tinha assumido Vida Reluz, nada disso. Tá, a gente se encontrar, ordenações, continuou, né? Aquelas coisas todas, encontros. Passou, gente, em 94 eu fui pro Chile estudar. Aí eu já estava namorando um homem de Deus, que é o Célio, que é o meu marido. Oh, que benção. 94, já tinha terminado já com outro rapaz, vi que não tinha jeito. Uma irmã orou por mim e falou, você vai arrastar a canga, porque não tem jeito. A cabeça dele é muito difícil. Deus vai tirar ele da sua vida. A irmã falou assim, uma irmã lá de Taubaté. Falou claramente isso pra mim. E realmente foi muito difícil. Quando inaugurou a Rádio Mensagem, a gente separou. Porque ele não queria que eu assumisse a Rádio Mensagem, né? Que eu fizesse parte da equipe. Eu já estava fazendo parte da equipe, né? Então, no dia da inauguração, nós terminamos. No dia 31 de outubro de 1993. Terminou esse namoro. Depois eu comecei a namorar com o Célio, já um homem de Deus. E aí fui pro Chile, fiquei lá 5 meses. Você estudou o que lá, Rosana? Pelo CELAM, comunicação, comunicação para pastoral, que a gente fala, né? Aí depois, quando eu voltei, estando lá no Chile, o Valmir mandava carta. O momento é agora, hein? Você vai vir e vai assumir. Eu falei assim, Valmir, quando eu voltar, já estava namorando um homem de Deus. Quando eu voltar, eu assumo para valer o Vida Reluz. Aí quando eu voltei, o Valmir já estava lá, né, frequentando a casa do meu marido, já estavam todos tudo certo, íntimos, tudo certo. E daí eu assumi realmente o Vida Reluz para valer. Só que o que aconteceu? Passou uns meses, já recebemos o convite para gravar o Adoremos, para preparar todo Adoremos 95. Vem louvar, encher. Nós que produzimos esse CD, cantamos o CD inteiro, assim, com os vocais. Sim. Tal. E daí, desse CD... As irmãs falaram, nossa, esse pessoal tá muito bom, nossa, esse pessoal, eles têm música. O Padrãozinho falou, eles têm músicas lindas, irmã. Daí surgiu o convite pra gente gravar em agosto de 95 o Vida Reluz, que é o primeiro. Foi assim. Nossa, que benção, olha só. Aí, você vê, mas não tinha nada. A Rosana veio pro Vida Reluz porque ia gravar. Nada, nem passava na nossa cabeça. Aquela história do Valmir, eu tava assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Senhor, se for mesmo, que aconteça. E aconteceu. Beleza. Olha só. E aí... Você casa e tem aí a graça de... Aí eu casei em 96. Em 96. O Vida Reluz veio, o CD veio antes. Em 96 eu casei com o Célio. Estamos juntos, graças a Deus, até hoje. Ele é um homem de Deus. Eu falo que ele é o meu São José. Nós casamos no dia 19 de março. Dia de São José. Daqui uma semana faz terça-feira, gente. Porque a gente queria casar no dia de São José. Terça-feira, ó. Coragem, porque a gente queria casar no dia de São José. Eu falei, se for segunda, a gente casa na segunda. Mas era uma terça. Semana que vem, então, quantos anos? 96, são 29 anos. Nossa, que bênção. E tem um lindo fruto desse amor todo, 29 anos de casado. Eu já casei com mais idade, eu tinha 29 anos. Já fizeram as contas, né, gente? 29 com 29. Eu não tinha feito agora. E o José, 25 anos. Nossa, que demorei um pouquinho mais para ter o José. Casei tarde, foi tudo tarde. Não, mas foi tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus, tempo de cura, tempo de restauração, tempo de preparação, tempo do Vida Reluz explodiu, depois a gente teve que ter aquele equilíbrio, foi tudo no tempo certo. Nossa, tem tanta gente ainda querendo participar, meu Deus, eu tô olhando pro relógio, olhando pra Maria Fernanda e pensando aqui, meu Deus, tem que dar tempo, vamos escutar mais um áudio. A gente acha que não tem ainda tempo, tem muita né? História ainda pra contar. 1 hora de programa. Tinha que ser às 12 lá, junto com o Alexandre lá viajando, vamos escutar. Ia ter conversa. Oi, Rosa. Ai, Frejão. Oi, Rosana de Pádua. Grande amigo. Olá, povo de Deus. Olá, da Rádio Canção Nova. Aqui é o Frei Jean, agostiniano. E falar sobre Rosana de Pádua, sobre Rosa, né? Minha Rosa, como eu a chamo, é sempre uma alegria, sempre um ato de gratidão a Deus pela nossa amizade. Rosana é uma pessoa de um coração incrível, tem uma bondade visível de Deus, né? Além de ser uma expressão muito marcante na vida da igreja, né? Na nossa vida como cristãos católicos através do Vida Reluz, e que deixou marcas no coração de todo o povo.
mas deixa essas marcas justamente porque é uma pessoa, assim como os outros, abertos à ação de Deus. Então, Rosana, se eu puder caracterizar você, minha amiga, dizer o quanto você tem um bom coração, o quanto você procura servir com fidelidade a Deus, o quanto você é generosa, é amiga fiel, é mãe que consola também, é irmã que corrige, é alguém que realmente faz parte da minha vida e da vida de muitas outras pessoas, e particularmente posso dizer a todos que nos escutam que é um presente de Deus ter você em minha vida. Tá aí, olha que lindo. Ai, meu Deus, gente. Frei Jean é o formador, gente, nacional dos agostinianos no Brasil. Nossa, que legal. E agora tá pra América Latina também. Ele é uma pessoa muito especial, um homem santo, uma bênção de Deus. Entrou na minha vida em 2020 e a gente tem um amor muito grande por Santa Rita de Cássia, né? Me trouxe uma relíquia lá da Itália, nessa fase da doença, de pandemia. Eu sou muito grata ao Frei Jean, é um grande amigo. E Rosana, a gente... Amigos de Deus. Um abraço para ele. Antes de colocar a próxima participação aqui, teve momentos, né? Todos nós temos momentos muito difíceis, né? E todos aqui falam muito desse período da sua vida em que você teve aí uma situação bem complicada na sua saúde, né? A gente tem as nossas gripes, os nossos resfriados, as nossas viroses, mas você teve um momento bem difícil na sua vida, gente, né? Imagina no rim esquerdo. Um dia eu tenho uma crise, foram 4 crises, assim, de um dia para outro, assim, são 4 crises. E era um tumor de 8,5 centímetros dentro do rim. Meu Deus. O rim tem em média de 10 a 12 centímetros, às vezes até um pouco menor para a mulher. Quer dizer, um tumor que tomou o meu rim. E eu não percebia isso, eu vi que eu estava inchando muito na parte da barriga, assim, nossa, eu tô engordando, e fazia ginástica, e fazia as coisas, e fazia caminhada, e as pessoas percebendo, alguma coisa não estava bem em mim. Aí, não sei, eu tive um problema com o carro no dia de São Antônio da Guarda, 2 de outubro de 2019, para não atropelar um andarilho que atravessou na frente do carro da frente, que freou com tudo. Eu virei o meu carro e acabou batendo assim, mas Deus, o Santo Anjo me livrou de algo pior. Sim. Que foi bem menos. Mas ali eu acho que eu já tive um baque, ali eu acredito que foi nesse dia que começou a haver mudança dentro do meu rim de sangramento, e eu não percebi, pouca coisa. E daí no dia 12 de novembro, realmente uma crise atrás da outra, me internei e fiquei lá até descobrir o que era, porque era muito sangue, 1 litro de sangue dentro do rim. Me deu derrame na pleura, que é a defesa do organismo. Então eram dores por todos os lados, gente. Dor, eu não mexia, eu não podia levantar a cabeça. Daí até a gente descobrimos. Nisso, levei aí esperando um ano para secar o sangue de dentro do rim, para secar todo aquele sangue, ficar quietinha. Entrou pandemia, né? Sim. Março de 2020. Perdi meu pai 12 de fevereiro de 2020. Quer dizer, meu pai, eu saí do hospital 12 de novembro. Meu pai entrou no hospital 12 de dezembro. Nossa. E meu pai faleceu 12 de fevereiro. A impressão que eu tinha foi assim, pai... Eu falei assim, meu Deus, meu pai acho que fez uma troca. Acho que ele falou assim, deixa a Rosana com uma oração, aí, né? Deixa a Rosana e leve eu. Não é possível, porque eu e meu pai éramos muito próximos. Uhum. Ele falava que eu era mais parecidinha com ele em tudo, né? Até no narizinho ele falava. E aí foi um negócio impressionante. Quer dizer, eu tive que ter paciência. Foi um tempo de oração, tempo que Deus colocou Frei Jean na minha vida, o Padre Bessa na minha vida, o tempo que eu fiz muitas lives para rezar com as pessoas. Eu tava mal. Sim. Mas eu falei, eu vou rezar com as pessoas, porque o que eu posso oferecer é isso. Se Deus me levar, vai me levar rezando. Eu falei, se levar, vai levar rezando. Então foi isso. Foi nessa fase que foi uma frase tão difícil, mas muito frutífera no espírito. Sim. Deus agiu demais. Muitas composições vieram. Eu sou o Padre Bessa, moro em Jerusalém faz 7 anos. Para vocês, sou amigo, mas eu sou irmão meu amigo, da Rosana de Pádua, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E nós nos conhecemos num momento muito difícil de toda a humanidade, o tempo da pandemia. Mas depois ela ia fazer uma cirurgia e eu acompanhei tudo com as minhas orações. Claro que eu estava distante, mas onde a gente não pode ir, a nossa oração chega.
Então, a minha união, minha amizade com a Rosana nasceu fruto mesmo da oração. Tanto para mim, que estava no momento da pandemia, com Jerusalém tudo fechado, tudo muito triste, e ela também no Brasil, vivendo também aquela aflição da pandemia, e unimos as nossas angústias junto com a esperança, claro. E aí... Tá aí, Rosana, ai, tá Deus, vendo? São as bênçãos que Deus colocou. Então eu sou assim, gente, eu sou grata. Passei por um momento difícil, passei. Só que eu aprendi uma coisa, viu, gente? Aí pra quem tá me ouvindo. Ali o seu sofrimento é o sofrimento de Cristo. Você vai ver o que Deus faz a partir disso. O que Deus transforma a partir disso. Então eu posso dizer assim, se eu tivesse que passar tudo de novo, passaria tudo de novo. Porque o que Deus fez, tempo de graça. Então, as amizades que Deus mandou, os amigos de Deus, e o quanto que a gente muda e vê a vida de uma forma diferente, vê as pessoas de uma forma diferente, e a gente fica muito mais próximo de Jesus nessa fase. E não dá pra deixar, né? Com certeza. Rosana, a gente ficaria a tarde inteira. Tinha muita coisa. Eu preparei tantas perguntas. Tem que fazer uma segunda parte aqui, né? Fazemos uma segunda parte. Vendo? Mas eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite. Que Deus possa abençoar você, sua vida, sua missão. E claro que a gente tem que combinar, claro, pro Vida Reluz vir aqui todo, né? Pra contar desse novo trabalho mesmo que tá nascendo aí. Mar a gente de Vitória, gente. Projeto Mar de Vitórias. Nós temos aí 30 anos do primeiro CD. Sim, 30 anos já. Agosto, 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, primeiro CD. E agora, 40 anos de missão. Desde a época que eu conheci o Valmir, 40 anos de missão. Que bênção. Rosana, obrigada e até a próxima oportunidade, então. Boa tarde para você, Deus grande para você. Fernanda também, um abração para você, querida. Vanessa, a nossa casa está sempre aberta para você. E um abraço, um beijo a todo o povo da Canção Nova, que a gente ama de coração. Nem contei a história da Canção Nova ainda. Né? Que tocou violão com o Padre Jonas, é verdade? Eu tocou com ele? É verdade. Toquei na missa na antiga rádiozinha lá, tocando a primeira rádio. Lá, toquei várias vezes ali. Tá vendo? Tocou, Puxa, eu pensei gente. que não soubesse, mas ela sabe. Beijo pra você, Rosana. Beijo. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada a você que nos acompanhou. Uma excelente tarde. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.